sobre o qual temos de demonstrar a nossa indignação. O que é que serão demonstrações de indignação da Ordinança? São demonstrações de cidadãos, com tempo pré-determinado, não mais do que 1 hora, porque as pessoas trabalham, onde não teremos em causa nem o trânsito nem a circulação de pessoas, onde tentaremos ser o mais silenciosos possível, ou seja, não é pela poluição sonora que vamos passar a nossa mensagem, é no fundo pela forma como os textos que escreveremos, tanto do ponto de vista criticanos como do ponto de vista das propostas positivas, que irão sendo entregues às entidades respectivas e ao cidadão comum, e serão publicados, obviamente, através do nosso site, e entregues através do press release à imprensa. Será também feita em breve, curto prazo, a publicação do manifesto que esteve na base dos princípios orientadores do MMS. Teremos durante o ano de 2009 o nosso primeiro congresso também. E estamos numa fase em que angariamos fundos junto dos nossos apoiantes, de modo a podermos, no dia zero, apresentar alguns elementos de comunicação ao país. E o que é que será o dia zero? O dia zero será um dia em que o país vai acordar com um conjunto de autores do MMS, com um conjunto de ações de rua, distribuição de panfletos e de esclarecimento na rua ao cidadão comum sobre a posição do MMS. Porque aquilo que constatamos é que a maior parte dos portugueses ainda não teve a oportunidade de ser minimamente esclarecido, sobre a existência do MMS, 2, sobre os princípios que o MMS defende para a governação de Portugal. Nós estamos absolutamente convencidos de que a taxa de adesão, superada essa dificuldade, será exponencial, aumentará de forma exponencial. Porque a experiência que temos tido de rua é que, de facto, os portugueses estão, e aliás, basta olhar para os resultados eleitorais últimos. A Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara de Lisboa foi eleito sem quórum, 63% dos potenciais eleitores não compareceu. Nas últimas eleições dos Açores também, este governo vai ser eleito sem quórum, 53% dos açorianos não se pronunciam. Ou seja, estamos a viver um ciclo eleitoral em que, de facto, a maioria absoluta é a abstenção. Isso resulta, na nossa análise da sociedade, do modo como o cidadão comum está de costas voltadas para a política, para os políticos. Política e não compromisso passaram a ser, aos olhos do cidadão comum, sinónimos. Importa muito rapidamente, é urgente que esta sensação se altere no país. E, portanto, nós acreditamos que há a possibilidade de dizer aos portugueses e de mostrar aos portugueses que há um caminho diferente. Que esse caminho, para ser percorrido, obriga um compromisso entre eleitores e eleitos. É exatamente isso que nós advogamos como cultura base do sistema, das alterações ao sistema legislativo que propomos. E para isso, a abstenção não é solução. Portanto, o nosso principal combate comportamental face à eleição é dizer às pessoas, é explicar às pessoas que não é ficando em casa, que não é através da abstenção que podem manifestar o seu desagrado. Porque a abstenção, quer queremos, quer não, basta olhar para a evidência, apenas facilita o caminho daqueles que, em primeira instância, a maior parte das pessoas pretende criticar. Pensar que as pessoas vão alterar essa sua posição, esse descrédito que os políticos têm vindo a merecer ao longo destes anos de democracia, o que é que tem levado à abstenção, a taxas elevadas de abstenção, o que é que faz pensar que o MMS vai conseguir mudar esse estado de coisas e alterar uma maneira de estar que se vem prolongando no tempo. Discutível. Ora, o que é que me faz pensar? Acima de tudo, o inconformismo sobre a situação atual. Eu mais não sou, até há pouco tempo, que um cidadão anónimo distante da política. E, portanto, o sentimento de inconformismo é o sentimento que, de algum modo, espoleta a necessidade de trazer mais um partido. A nossa mensagem vai ser uma mensagem muito clara. Nós vamos, antes de mais, assumir sempre compromissos de honra. E vamos tentar explicar aos portugueses que é necessário trazer o compromisso para a atitude partidária, que é algo que perdemos. Por outro lado, vamos ser muito claros sobre os aspectos que nos comprometemos a defender.
sobre os temas que nos comprometemos a terminar no dia seguinte, se fôssemos governo. Me parece para já aceitável, estamos a pensar que podemos ser governo. Mas na hipótese utópica de podermos ser governo, nós vamos ser muito claros com os portugueses sobre os temas que, para nós, no dia seguinte, terminarão. E há um conjunto de matérias que para nós terminarão, nomeadamente naquilo que diz respeito à forma pouco criteriosa e pouco ética como os fundos públicos estão a ser geridos em Portugal. Para nós, política em Portugal, nos últimos tempos, tem sido essencialmente a decisão sobre qual vai ser o empreiteiro que vai gerir as próximas obras, as próximas grandes obras. Política em Portugal, a política em Portugal tem que voltar à base da política, que é, no fundo, a preocupação de governar para a qualidade das famílias, para a qualidade das pessoas. E isso faz-se retirando a possibilidade de os eleitos fazerem aquilo que têm feito em Portugal, nomeadamente o número de nomeações perfeitamente exageradas que acontecem para a administração pública apenas em função do cartão partidário, nomeadamente o volume de dinheiro que é canalizado para um conjunto de consultorias pouco tem servido, nomeadamente os benefícios que têm sido crescentes entregues aos governantes e aos detentores de cargos públicos, nomeadamente os dinheiros que, na nossa opinião, indevidamente, de forma absolutamente indevida e sem qualquer justificação plausível, têm sido entregues aos partidos políticos. É por aí que se começa. Não é possível pensar em reformular o sistema a nível da justiça, a nível da segurança, a nível da educação, a nível, no fundo, do empenho que temos que exigir a esta grande equipa que Portugal é, enquanto na liderança, enquanto quem exerceu a liderança não dê, antes de mais, o exemplo. E, portanto, tem que começar pela arrumação da casa, de quem dá o exemplo. Enquanto não arrumarmos a casa, é impensável pedir exigências, exigir mais aos portugueses. Impensável. Os portugueses já estão de costas voltadas, já não acreditam. E, portanto, por isso insistimos tanto na necessidade de rearrumar o modelo governativo. Quanto a nós, é a causa primeira do nosso atraso e da nossa desmotivação enquanto grande equipa. Reside precisamente. As pessoas deixaram de se rever nas suas vidas. E, portanto, este vai ser o nosso compromisso. É o compromisso que iremos assumir perante os portugueses. Diria que, de algum modo, este é o sentimento que circula em surdina na maior parte dos portugueses. Aquilo que nós dizemos, mais não é do que refletir de um modo relativamente mais organizado aquilo que os portugueses sentem, aquilo que a maioria dos portugueses sentem. O nosso grande desafio é fazer chegar esta mensagem aos portugueses, ou seja, fazer chegar a mensagem que existe hoje uma instituição, é um partido político, e por isso o principal instrumento, o mais forte instrumento de intervenção política, que defende precisamente essas medidas, que não são nada novo. Aristóteles já muito escreveu vários séculos sobre esse tema. E, portanto, é, no fundo, regressar às bases da política. Por isso, alguns de nós ouviram, ao longo da sua vida, dizer que a política era uma das atividades mais importantes, mais nobres. Isso perdeu-se, essa forma de estar. Essa interpretação em Portugal perdeu-se, claramente. Portanto, há que reformular isso. Esse é o nosso primeiro compromisso. A nossa lei a lei de financiamento partidário tem aspectos, quanto a nós, extremamente positivos. Um deles é impedir que as empresas financiem partidos políticos. O segundo é estabelecer limites aos donativos que cada pessoa pode dar a partidos políticos. O terceiro é obrigar a total transparência relativamente à proveniência desses fundos. Portanto, quanto a nós, este lado da lei poderia, de algum modo, sofrer um conjunto de pequenas alterações, nomeadamente naquilo que nos diz respeito, no que diz respeito ao limite que cada cidadão pode entregar ao poder. Parece-nos relativamente baixo. Agora, o problema não está neste lado. O problema está porque este lado da lei serve apenas para as relações que os partidos políticos estabelecem com o cidadão normal. O que acontece é que os partidos do poder estabeleceram uma fórmula de financiamento que lhes permite, se quiser, utilizando uma linguagem mais popular, ganhar antecipadamente as eleições na Secretaria. Porque quer queiramos, quer não, a angariação de fundos, nomeadamente numa fase em que as famílias estão particularmente preocupadas com o seu rendimento disponível, é uma atividade, é uma missão impossível, praticamente impossível.